Bom dia, Eumano Silva. Estamos aqui novamente para o 6º programa Sua Excelência, o Fato. Né? Eumano, você provavelmente, assim como eu, nunca falou com os animais. Né? Quem falava com os animais era São Francisco, né? Ou, né, num personagem criado por ele, era Nelson Rodrigues. Nelson Rodrigues criou o personagem da cabra vadia. Né? Nelson Rodrigues era genial e era uma figura, uma personalidade conservadora. Nelson Rodrigues tinha a ousadia de ser genial e modesto, e durante a ditadura militar ele ousou, inclusive, defender a ditadura militar. Viveu alguns dramas, né? Inclusive a prisão, a perseguição, a tortura de um de seus filhos nos porões da ditadura militar. Mas Nelson Rodrigues conversava com a cabra vadia, né, num terreno imaginário que ficava ao lado de um dos jornais em que ele trabalhava. E ontem a gente descobriu que o presidente da República conversa com Ema. Né? Aliás, ele tenta induzir Ema a usar cloroquina. Ele que está ainda com o coronavírus no seu organismo, que o coronavírus chegou lá e não sai, como a gente, aliás, falou quarta-feira, né? Ficou entranhado, né? Mas, Eumano, ele apontou uma caixa de cloroquina para uma das emas do Palácio da Alvorada e a ema saiu correndo. Isso porque antes ele tinha abordado alguns garis que estavam trabalhando no Palácio da Alvorada e ele sem máscara, cometendo um crime, porque em Brasília e em várias outras cidades é crime circular em área pública sem máscara. E o Palácio da Alvorada é uma área pública, mesmo que seja um local onde transitoriamente, né, ele more. Mas ele abordou trabalhadores que estavam ali cumprindo as suas funções corretamente colocados de máscara, e ele os abordou sem máscara. Que personagem é esse que fala com Ema, que descumpre lei, que tenta induzir as pessoas a usarem um medicamento sobre o qual não há nenhum indício de eficácia e, pior, há contraindicações? O que é isso que a gente vive, Eumano? Bom dia, Lula. Bom dia a vocês que nos acompanham aqui. Olha, Lula, eu acho que pela primeira vez eu vi o presidente da República num papel que ele cumpriu muito bem, né? Um papel ali de animador de ema, né? Uma coisa uma coisa mais para o entretenimento, né? Porque o presidente ele não consegue exercer o cargo dele bem. E agora ele cria esse personagem meio querendo ser engraçado, como ele fez uma vez, não sei se você se lembra, quando ele colocou lá aquele humorista imitando, vestido de presidente da República, para ir falar com os jornalistas ali na porta do Alvorada. Então, assim, ele fica criando esse personagem tristemente cômico, porque, evidentemente, ele tenta ser cômico, né? Ele tenta exercer melhor ali essa função cômica, meio de palhaço ali, conversando com Ema, porque, evidentemente, não é uma coisa séria. Você vê uma criança conversando com um cachorro, gato, você sabe, isso agora, você fazer isso propositalmente com uma jogada, que, na verdade, é uma jogada de imagem dele, né, Lula? Ele tá fazendo isso para distrair a plateia. Então, assim, eu acho que é nesse sentido de distração da plateia que eu acho, assim, ele está cumprindo isso de uma maneira muito bem executada. Porque, ao mesmo tempo, ele está... o que se passa no governo dele é o contrário de tudo que ele falou durante a campanha. Essa aproximação dele com o Centrão, essa entrega dele, essa maneira como o Centrão está chegando. E aí, eu não acredito que essas pessoas, no caso da Bia Kicis e de mais alguns que estão sendo colocados de lado, eu não acredito que essas pessoas vão virar adversárias dele como outros, Alexandre Frota, Bibiano. O Bibiano nem chegou a virar adversário, né? Mas ficou muito crítico. O Bibiano virou cadáver. Virou cadáver, no fim das contas. E a Bia Kicis, ela não tem o que fazer na vida longe do Bolsonaro, então eu não tenho dúvida de que ela vai continuar, posso estar enganado, eu não a conheço, mas eu tenho a impressão de que ela vai continuar na seara ali, elogiando que essa coisa fanática, né, que tá embalando a popularidade e o presidente conseguir se manter, né, Lula, aí numa faixa de sustentação
da população que leva ele a manter esse estilo, fazer essas coisas absurdas. Agora, Exatamente. dando cloroquina, que já é um absurdo, que já é um crime, você oferecer, você estimular o uso de um remédio que não é comprovado. Eu não posso fazer isso, você não pode fazer isso. Evidentemente, o presidente da República, que tem mais poder e que tem mais influência sobre as pessoas, evidentemente ele não poderia fazer isso, né? Nesse sentido, exatamente. Eu acho que aí faz sentido quando as pessoas falam em genocídio, como falou o Gilmar Mendes. Faz sentido você tocar nesse assunto, faz sentido você olhar sobre esses olhos, porque não dá para imaginar uma pessoa, ainda mais o presidente, fazendo o contrário do que a ciência recomenda, né? Mas, Eumano, vamos voltar para essa tentativa dele de linkar isso com o jogo político e vamos voltar para o Centrão, mas eu quero, mais uma vez, voltar para essa questão da indução, até da EMA, usar a cloroquina, coisa que ele já tinha feito, inclusive, naquela saudação à cloroquina, também esta semana, em frente ao Palácio da Alvorada, no domingo, que foi uma coisa bizarra. Mas ele fez isso no momento em que saem pesquisas que indicam que a cloroquina não tem nenhuma eficácia no tratamento preventivo para pacientes. Ao contrário, ela tem efeitos colaterais. 2. Uma reportagem de ontem do jornal O Estado de São Paulo, do jornalista Matheus Vargas, né, revelando que a área técnica do Ministério da Saúde e também estudiosos e sanitaristas de fora do governo alertaram o general Pazuello, que é o incumbente do Ministério da Saúde, de que se o governo mantivesse essa estratégia dele de desconhecer as políticas de isolamento, as políticas de quarentena, né, a pandemia duraria no Brasil até 2 anos, né, com um desgaste brutal para a economia. E hoje, o mesmo jornalista, o Matheus Vargas, no jornal Estado de São Paulo, mais uma vez, traz um outro furo de reportagem, mostrando que o Ministério da Saúde foi advertido pelos seus técnicos internos, que não são militares, que são os técnicos que realmente exercem suas funções, né, de Estado no Ministério da Saúde, mostram que o governo tem hoje em estoque no Ministério 4 milhões de doses de cloroquina, já tem distribuído em toda a rede pública 4,37 milhões de doses de cloroquina, que não existe nenhum município brasileiro onde não haja cloroquina distribuída pelo Ministério da Saúde, ou seja, comprada e paga pelo Ministério da Saúde, e pior, há uma falta já grave de alguns medicamentos como analgésicos e como antibióticos necessários e fundamentais para pacientes que precisam ser intubados. Porque o paciente, quando ele é intubado por uma necessidade respiratória, não é apenas, vou intubar, fazer a ventilação e dar o medicamento que possa combater, que possa reduzir os efeitos do coronavírus. Não, ele precisa de sedação. Ele vai ficar mais suscetível a infecções, ele precisa de antibióticos que combatam essas infecções, e isso já está faltando na rede pública e faltará mais com o avanço do contágio. Então, o Ministério da Saúde, que tem um personagem que brinca, né, de distribuir cloroquina acima do ministro, que é o presidente da República, não está olhando para essa necessidade fundamental de que existam outros medicamentos. Isso também se inscreve naquela seara do genocídio em torno do qual o Gilmar Mendes alertou, ou não? Olha, Lula, essa questão do Bolsonaro com a cloroquina, isso tem que ser estudado, né? Isso é uma doença, né? Eu acho que é só um crime, de mais que uma doença. Mas é um crime, sim. Porque agora eu fico pensando, se o ministro da Saúde, que não é da área de saúde,
se esse ministro ele não ouve os técnicos dos ministérios, quem ele está ouvindo? O Bolsonaro. E o Bolsonaro está ouvindo quem? Os marqueteiros? Essa que eu acho que é as respostas que a gente precisaria também tentar entender. Exatamente da resposta. Quem faz a cabeça do Bolsonaro nesse sentido é ele mesmo? É só uma jogada de marketing? Tem jogada comercial, como muitas vezes se fala? Porque você bancar um remédio que não é ele não é apoiado, ele não é, digamos, chancelado pelas autoridades médicas, ele não tem eficácia. Você bancar isso, usar o seu cargo de presidente e bancar isso na população, morrendo mais de 1.000 pessoas todos os dias. Isso é uma coisa inacreditável. A cloroquina virou uma doença, na verdade. Veja, sabe, você acaba invertendo o sentido. Eu acho também, assim, se ele não está ouvindo os técnicos do Ministério. E outra coisa, olha só, ele não é especialista em logística, então o especialista em logística não está conseguindo colocar nos hospitais, nos municípios, os remédios que precisam, que são complementares para o tratamento da doença, como as reportagens do Estado de São Paulo estão demonstrando. Que especialista no caso aqui, só para ficar claro, mano, o especialista em logística que você cita é o ministro da Saúde, que é o general Pazuello, que é um general intendente. A intendência no Exército é que cuida de logística e ele é um especialista em logística. Então, é este ministro general intendente que não está conseguindo fazer com que os medicamentos cheguem na ponta. Exatamente. E é esse ministro que não está ouvindo os técnicos do Ministério, os médicos, as pessoas da área de saúde, que qualquer ministro que passe por lá teria que ouvir, fosse ele médico ou não, fosse de qualquer partido. Eu não vejo outra maneira de se administrar um país. Um ministério que tem história. O Ministério da Saúde tem história muito boa. O Ministério da Saúde tem momentos, o enfrentamento da AIDS, por exemplo, o Ministério da Saúde teve um desempenho fabuloso. A quebra de patentes, exatamente. Quebra de patentes, o antitabagismo, o genérico. Tem momentos genéricos, o próprio SUS hoje. E o programa Mais Médicos, né, mano? Também temos que saudar o programa Mais Médicos, né? Que hoje, principalmente nesse período de pandemia, percebemos o quanto precisávamos de ter aqueles médicos que foram embora, aqueles médicos de Cuba, que poderiam ser de qualquer lugar, mas eram de Cuba e que são conhecidos por terem esse know-how de fazer esse tipo de coisa. Então, Lula, vamos recuar. Vital Brasil, Oswaldo Cruz, Carlos Chagas, quer dizer, o Brasil tem história na área de saúde, no sanitarismo, né? Em políticas públicas de saúde, a gente está destruindo isso, junto com vários outros aspectos da nossa vida e da imagem que nós tivemos e da imagem que nós projetamos para o mundo na gestão devastadora que o Brasil está tendo, devastadora, trágica, perversa dessa crise. Eu acho que temos uma caminhada pela frente para recolocar as coisas no lugar. Uma ouvinte telespectadora nossa, Natasha Regazzini, lembra aqui uma coisa que eu não sabia. O segundo diretor da Organização Mundial de Saúde foi um brasileiro, Marcolino Candal. Muito obrigado, não sabia. Muito obrigado, também não sabia. Gostaria até de saber quando foi isso. Viu, Natasha? Se puder nos dizer, eu agradeceria. Bom dia. Sim, então continuemos. Com essa, a gente estava analisando essa gestão devastadora. Isso. Você chegou a tocar um pouco no ponto, né, Lula, a questão da popularidade, da questão das pesquisas em relação ao presidente, né, que você estava falando. Sim, você queria falar um pouco disso, né? Para a gente voltar agora a isso. O que está acontecendo? E aí você falou do Centrão. Então vamos lá. O general Pazuello já está abrindo a sua rota de fuga do Ministério do Ministério da Saúde. Por quê? Porque está claro que o Bolsonaro quer trocá-lo, né, e vai colocar lá o nome do Centrão. E por que ele vai fazer isso? Porque o Bolsonaro precisa sobreviver politicamente.
ele não precisa apenas dos seus índices de popularidade, que estão entre estagnados e com leve crescimento, como aponta uma pesquisa Datapoder 360, que está sendo divulgada hoje no site do Poder 360, que mostra que entre os brasileiros que receberam o benefício de R$600, o Bolsonaro é apoiado, o governo dele é apoiado como ótimo e bom por 52%. Na média, o Bolsonaro tem 43% de ótimo e bom e 46% de ruim e péssimo. Ou seja, o país segue dividido. Mas houve aí uma oscilação de 1 ponto percentual para mais, né, o que está dentro da margem de erro de 2 pontos da pesquisa, na avaliação de ótimo e bom, e houve um acréscimo de 3 pontos percentuais, né, aliás, um decréscimo de 3 pontos percentuais na avaliação de ruim e péssimo, que foi um pouco além, né, da margem de erro. O que significa isso? Que o Bolsonaro sabe que conserva uma parte, né, do eleitorado, sobretudo entre aqueles que têm menor renda e menor escolaridade, em razão da política de conceder auxílio nesse momento de pandemia e de crise humanitária, mas ele precisa segurar o apoio político que ele não tinha, que ele fazia o discurso da antipolítica, que ele não é um antipolítico, nunca foi um antipolítico. O Bolsonaro foi deputado por 28 anos, o Bolsonaro foi do baixo clero, o Bolsonaro foi um soldado de personagens como Severino Cavalcante, como Eduardo Cunha, no parlamento. O Bolsonaro sempre esteve próximo do que há de mais abjeto na política, entendeu? Que é essa troca, esse toma lá da cá, esses pequenos interesses. O Bolsonaro é investigado, e seus filhos também, por um dos crimes mais bárbaros de corrupção, que é o crime da rachadinha. É você abusar da sua autoridade, da sua posição de poder conceder um salário público a um servidor que trabalha no seu gabinete e ficar com parte desse salário. Isso é crime, isso é corrupção e isso é uma das coisas mais baixas que, infelizmente, ainda vigora em Brasília. Ainda vigora em Brasília, nas assembleias, nas câmaras de vereadores, em diversos postos públicos. Mas o Pazuello está criando a sua rota de fuga. Por quê? Porque o Bolsonaro pretende dar aquele cargo para alguém do Centrão. E já se fala na volta do Ricardo Barros, que foi ministro, né, durante o período do Temer, no Ministério da Saúde. Ricardo Barros é um deputado do PP do Paraná. Se fala também, Ricardo Barros é investigado em alguns processos. A mulher dele foi governadora em exercício do Paraná e é investigada em alguns processos. A filha foi investigada, eu acho que tentou se eleger deputada estadual, não sei se conseguiu ou não, foi investigada. Mas, ou então que ele daria esse posto para o Major Vitor Hugo, que é o atual líder do governo na Câmara e que precisa ser removido da liderança para que a liderança seja entregue a algum deputado do baixo clero, né? Isso por quê? Porque é a tentativa dele de se vacinar contra o impeachment, né? Mas o fato é o seguinte, meus senhores, Bolsonaro talvez fique no cargo, sim, até 2022. E talvez Bolsonaro chegue com musculatura para passar ao segundo turno da eleição. Eu falo talvez porque, ao mesmo tempo que a gente está conversando aqui, mano, começa a circular uma pesquisa que eu não acredito, tá? Do Instituto Paraná Pesquisa, porque é um instituto que ele é muito volúvel, vamos dizer assim, às intempéries da política. E essa pesquisa já crava, Bolsonaro, né, pode ser reeleito em 2022. Minha gente, a gente tem que discutir a eleição municipal, que é o nosso próximo tópico aqui. Não podemos discutir 2022 antes de 2020. Política tem fila.
né? E até 2022, muita água limpa e suja passará por essa ponte em que a gente está em cima dela, né? Então, Eumano, me fala um pouco como você vê na questão macro da política, nesse momento, dos índices de avaliação do Bolsonaro, para depois a gente passar para a eleição municipal. Olha, Lula, eu acho que, assim, em relação ao Centrão, esses movimentos do Bolsonaro dão um fôlego para ele no Congresso, eu não tenho dúvida. Isso dá um fôlego para ele enfrentar os processos do Judiciário e os processos de impeachment na Câmara também. Só não tem relação com o TSE, que até já comentamos aqui. O TSE, eu tenho minhas dúvidas se o TSE caçaria uma chapa 1 ano e meio depois, 2 anos depois de ela empossada. Eu acho que esses processos do TSE são muito pouco eficientes, assim. Então agora, inclusive, questões eleitorais do José Serra, do Geraldo Alckmin, de 2 eleições para trás. Então eu não tenho muita expectativa. Eu acho o TSE uma corte bastante passiva diante de tudo que acontece, diante das fake news. Já tínhamos conhecimento de como eram praticadas as fake news nas eleições passadas e o TSE não conseguiu coibir isso. O TSE enrolou essa questão, para falar a verdade. Então, eu não sei como vai ser agora. Eu não levo muita fé que o TSE teria, mesmo tendo provas de fake news e tudo que aconteceu naquele período, da contaminação, de quem financiou, que teve ilegalidades. Eu tenho minhas dúvidas, sinceramente, se o TSE vai ter tamanho para fazer esse enfrentamento. Agora, então, acho que o Bolsonaro ele se dá um fôlego. Para essa turma que garante o apoio dele, é para essa turma que ele oferece cloroquina. É para essa turma que ele oferece cloroquina para a EMA, para continuar embalando essa turma, fazer esse povo rir um pouco, tem que dar um pouco de alegria também. Porque, veja bem, o discurso contra a corrupção, por exemplo, já foi às favas há muito tempo, o discurso anticorrupção. Com esse apoio do Centrão, com tudo que já se sabe da família desde antes da posse, desde a descoberta do Queiroz, aí falando da rachadinha que você falou, isso é o submundo da política. É esse tipo de coisa. O Bolsonaro, ele é um usuário da política, né? Ele é uma pessoa que fez patrimônio, que fez carreira política completamente dentro da política financiada pelo Estado brasileiro. O Bolsonaro é um cara financiado pelo Estado desde a sua juventude. Então, e depois ele entra para a política como vereador inicialmente, um mandato curto, depois vem para os seus 7 mandatos de deputado federal, ele usufrui da política, ele se aproveita da política para suas questões particulares, e essa questão da rachadinha, que até que se prove o contrário, ela está posta, até porque a própria procrastinação feita pela família, pelo Flávio Bolsonaro, senador, em relação aos processos, o próprio Queiroz, o sumiço do Queiroz, todo esse processo foi feito para empurrar com a barriga. O que eu acho que isso acontece, de certa forma, também em relação à justiça eleitoral, em relação aos processos, que eles sempre empurram com a barriga, ao ponto de quando eles conseguem tomar alguma decisão, já não vale nada, quando tomam essas decisões, né? Então, viu, Lula, eu acho que tem esse pacote, isso dá um fôlego para o Bolsonaro, isso ajuda a explicar um pouco esse comportamento aí, apalhaçado dele com EMA, isso nós estamos num momento em que estamos morrendo mais de 1.000 pessoas por dia, Lula, e o presidente se dando ao direito de ficar brincando com remédio ineficaz, mostrando para uma EMA, isso é uma palhaçada, né? Não dá para a gente levar isso a sério, acho que podia um pouco mais de respeito, né? Um pouco mais de respeito, no mínimo, num momento como esse. Não estou aqui para dar lição de moral a ninguém, quem sou eu para dar lição de moral em alguém? Mas, assim, acho que no momento desse são mais de 1.000 mortes, acho que não por dia, são mais de 80.000 mortes já até agora, e desde o início subestimou, gripezinha. O Osmar Terra, cadê o Osmar Terra? Suas projeções de 800, 900 mortos, cadê o Osmar Terra? Outro personagem. Vai ver o Osmar Terra tá em alguma das casas do Frederico Vassef, né? Vai ver que está tão sumido. Não, e a outra coisa, assim, esse é outro personagem que, caso tenhamos um processo no Tribunal Penal Internacional, esse é outro personagem que precisa dar lá suas explicações. Trata-se de uma autoridade, um ex-ministro de Estado, um ex-secretário estadual de saúde, uma pessoa que é um deputado federal, é um médico, receitando remédio que não funciona, subestimando, desestimulando as pessoas a fazerem o isolamento social. Essas coisas são muito graves, eu acho. Tem gente com muito mais prerrogativa do que eu para dimensionar essas questões, mas acho que cabe aqui a nós fazer esse contraponto, esse contraditório que existe
entre tudo que o Bolsonaro se propôs a fazer, um discurso de seriedade contra a corrupção, contra coisas erradas que de fato havia, mas que ele chega fazendo coisa muito pior e traz junto com ele as Forças Armadas, coisas que nós já falamos aqui também. Isso. Você acaba jogando todo mundo numa vala comum de negacionismo, de descrédito, de misturar os fatos que nós tratamos aqui, que tentamos discutir aqui da maneira mais honesta possível, tenta tratar os fatos como mentira, sabe? A questão do Fundeb, por exemplo, todos nós acompanhamos a discussão nas últimas semanas. O governo era contra o Fundeb. Essa é uma articulação do Rodrigo Maia com a esquerda, com apoio do bom senso e de um caminho que eu espero seja o caminho que o Congresso aponte, que é o caminho de busca de consensos, de busca de... A educação, nesse aspecto, ela de forma nenhuma ela é ideológica, e o Bolsonaro dá um tratamento ideológico a essa questão, exatamente porque é na educação que se vê o esclarecimento. É a falta de esclarecimento que permite esse tipo de personagem, né, Lula? Exatamente. Exatamente. Mano, você tem toda a razão. Natasha Regazzini, que avisou aqui que iria mandar o link do Café História. Aguardamos, será muito bem-vindo, né? Você que nos alertou para que o fato de que o segundo presidente da história da OMS foi um brasileiro, né? Novidade para mim, novidade para o Eumano. Muito obrigado por essa intervenção. Eumano, vou entrar aqui rapidinho, temos 4 minutos ainda para falar um pouco de eleição municipal. Afinal de contas, foi um dos temas da semana, sobretudo por causa da definição de uma chapa puro sangue, mas que pode ser uma chapa que vai dar o tom, né, da eleição numa das cidades mais importantes do país, a maior cidade brasileira, que é São Paulo, a definição do PSOL em torno da chapa de Boulos e Erundina. Boulos, um jovem, podemos chamar assim, né? Tem 38 anos, nós já dobramos ali a esquina dos 50, né? Você, como se vê pela sua barba branca, mais do que eu, né? Já avançou mais do que eu. E a Erundina, uma senhora da política. A Erundina, com mais de 80 anos, ex-prefeita de São Paulo, que se elegeu em 88 pelo PT, fez um mandato que a gente pode dizer hoje de maneira retrospectiva, revolucionário e interessante, e não é porque foi de esquerda, vou complementar esse comentário aqui, fez um mandato revolucionário e interessante. Paulo Freire era o secretário, né, de educação da Erundina, e fez um trabalho brilhante, deixou no lugar dele, porque ele saiu no meio, deixou no lugar dele o Mário Sérgio Cortella como secretário de Educação de São Paulo. Você veja que privilégio nós tivemos. Isso sem falar foi a primeira prefeita de São Paulo que olhou para a periferia de fato, e isso é que faz dela uma personalidade na cidade até hoje, porque o recall da Erundina nas favelas, nas franjas de São Paulo, é muito grande. Eu já estive com ela lá nas periferias. Né? Vou te dar um tempo, né, para falar, mas aí eu quero dizer, a eleição municipal, ela é que está no nosso para-brisa e não 2022. E quanto a prefeitos revolucionários, eu, na semana passada, conversei com o Gustavo Krause, que é um político, até hoje está no DEM, da executiva do DEM, foi um dos fundadores do PFL, teve sua origem na Arena e no PDS, foi prefeito biônico do Recife. E eu dizia para ele, Krause, quando a gente olha para trás, você fez duas coisas que era um negócio tão inacreditável que naquela época ninguém entendeu, mas que era revolucionário. O Gustavo Krause criou uns bolsões chamados estacionamentos periféricos, que eram nas franjas do centro histórico do Recife, aonde as pessoas deveriam deixar os seus automóveis para não aumentar a circulação de carros no centro histórico, que estaria sendo restaurado, e assim você poder ter uma vida social no centro histórico, né? E a ida das pessoas até o centro se daria por meio de ônibus e micro-ônibus públicos, que reduziria drasticamente o uso das ruas, que você permitiria uma restauração até dos paralelepípedos. Recife tinha ruas
né, sobretudo num bairro chamado Bairro da Boa Vista, paralelepípedos lindíssimos. É tão inacreditável a gente falar isso, que não eram de granito, eram pedras trabalhadas, né? Isso já se acabou, foi coberto por asfalto. Né? E a outra política pública dele, para evitar a pichação da cidade, eram grandes murais, que ele chamava mural da crítica. Você podia fazer tudo ali, mas eram murais espalhados pela cidade. Toda semana você trocava aquele mural, mas era o Estado dizendo: fale mal de mim, fale bem, me elogie, me critique, mas é o seguinte, não suje a cidade. Ou seja, você podia fazer uma arte volúvel ou uma crítica volúvel, né? E isso foi também destruído, isso não foi compreendido. Né? Para falar o seguinte, nós estamos num ano eleitoral, ano de eleição municipal, e ano em que as pessoas vão decidir sobre a eleição do prefeito, que é aquilo que lhe diz maior, que é aquilo que cala fundo no seu dia a dia, né? E São Paulo definiu por uma chapa que pode ser revolucionária, sobretudo num ano em que a miséria, a pobreza, o empobrecimento do país, né? E a absoluta ausência de projeto público estará em debate. O que é que você acha dessa semana que prepara a eleição municipal? Pois é, acho que você citou um exemplo interessante aí de São Paulo, né, que foi o lançamento aí da chapa do PSOL, Boulos e Erundina. Me chama a atenção porque São Paulo é um município em que o PT é muito forte. O PT já conquistou a prefeitura 3 vezes, né, com a Erundina, que você citou, com a Marta e com o Fernando Haddad, né, com a Marta Suplicy e com o Fernando Haddad. E agora vem um outro candidato de esquerda, um candidato muito próximo do PT, muito próximo do Lula, principalmente, né, durante todo esse período do processo contra o Lula, da prisão. O Boulos foi um cara muito próximo, um cara que esteve nos palanques do Lula em São Bernardo, o Lula se despedindo. É um personagem muito próximo. Então, primeiro chama a atenção assim, dessa dificuldade que a esquerda tem de se unir num projeto. Isso que eu acho que está em discussão agora nessa eleição. Essa eleição vai dar esse mapeamento do que vai ser possível dessas alianças, do que vai ter de acordo para 2022. E aí tem esse exemplo em que há uma divisão, e eu vou citar, eu estava até procurando aqui, achei, tem um tweet da ex-prefeita de Fortaleza, Luiziane Lins, que a situação do PT do Ceará é uma outra situação em que eles têm lá uma disputa embora tenham uma aliança, mas tem também uma disputa com o grupo do Ciro Gomes. Então ela faz um tweet que é o seguinte: o PDT do Ciro não sabe o que é coletivo. Por isso vai ser difícil o PT fazer aliança com o PDT em Fortaleza. Mas queremos uma frente ampla com outros partidos de esquerda, PSOL, PCdoB, PCB, Rede, PV e outros. Veja que chapa ampla, que aliança ampla que a Luiziane, que é uma petista de raiz, está propondo, e propondo inclusive com a Rede, que é o partido da Marina, que está já há 2, 3 eleições, que ela já se transformou em adversária do PT, ela foi muito perseguida nas redes sociais pelo PT. Então veja que a Luiziane está já nas circunstâncias da eleição de Fortaleza. Então, se estamos pegando esses 2 exemplos, estou olhando pelo lado da esquerda somente, outro dia a gente pode falar um pouco pelo outro lado, eu acho que aí não está tão óbvio para mim, mas esses 2 exemplos de coisas que a eleição vai nos dizer o que vai dar certo. Se a divisão em São Paulo é uma divisão boa para a esquerda, se esse tipo de aliança em Fortaleza vai funcionar ou não, o novo momento do Ciro Gomes também, que continua numa trajetória agora mais solo do que estava antes da última eleição, ele já saiu rachado da última eleição com o PT, e ele mantém isso. Acho que Fortaleza é um lugar em que isso pega bastante forte ali. Então, Lula, e concordando com você, a eleição municipal é quando o povo fala para os seus problemas, para quem fala sobre os seus problemas mais próximos, né? O povo quer ouvir sobre o que está acontecendo na sua cidade e sinaliza em relação às alianças políticas e sinaliza também em relação aos personagens, o comportamento dos personagens principais, eu acho. Então, acho que vale a pena esperar essa eleição, já estamos aí há poucos meses, e vamos em frente. Não, vamos em frente, eu vou encerrar, Eumano, e você, olha, para quem não conhece, para quem não sabe, o Eumano é o que eu chamo de cirólogo, né? O Eumano teve uma parte da vida de estudante, militante comunista, né, no Ceará, na Universidade Federal do Ceará, aonde ele cursava agronomia, não é isso?
Agronomia, mas eu não sou contemporâneo de Ciro. Não, ele não é contemporâneo de Ciro, não, ele não é contemporâneo de Ciro, mas ele é um cirólogo, porque ele conhece o passado dos Ferreira Gomes até melhor que eu, que olha, e também para quem não sabe, eu fiz a campanha do Ciro Gomes em 2002, né? Então eu tenho um conhecimento que estará colocado no 3º volume de Trapaça, saga política no universo paralelo brasileiro, né? Há uma vasta passagem sobre os bastidores da eleição de 2002, que eu estive ali por dentro, né? Inclusive tivemos, eu nessa posição e o Eumano em redações, nós tivemos uma de nossas acaloradas discussões, né? Ele exercendo o seu papel de cirólogo, né? Muito instigante, né? E eu exercendo o papel de Ciro Shield, ou seja, um escudo de Ciro Gomes naquele momento. Mas vamos falar, primeiro tópico já colocado para o programa de quarta-feira, eleições municipais. Eumano, muito obrigado, um grande abraço para quem nos acompanhou até aqui. Avançamos um pouco no tempo, né? Mas creio que valeu a pena. Muito obrigado e até a quarta-feira. Até logo. Obrigado, Lula. Obrigado, pessoal. Um abraço. Até a próxima quarta.